Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, para estudarmos um pouco mais a respeito das possibilidades ilimitadas com relação aos dons espirituais que estamos estudando durante toda essa semana, não é isso? O título de hoje, Desenvolvendo os Dons. Sim, nós já passamos por algumas etapas durante essa semana e, obviamente, você já passou pelo desafio de ontem, que foi descobrir, identificar o dom espiritual que você recebeu de Jesus Cristo através da unção do Espírito Santo, pelo momento em que você proclamou publicamente que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Vamos orar para seguirmos no estudo de hoje. Eterno Deus, agradecidos por essa oportunidade de ainda livremente nesse país podermos abrir a Tua Santa Palavra, oramos pedindo a Tua orientação e iluminação para compreendermos a Santa Bíblia. Em Cristo, amém. Muito bem, se você buscar o início da lição de hoje, ela dá uma introdução com algumas perguntas e nos sugere ler um texto clássico sobre talentos, sobre desenvolvimento de talentos, que é a parábola dos talentos, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14 e vai até o verso 30. Perguntas como as seguintes: qual o pensamento mais significativo se destaca nessa história? Essa é a primeira parte da pergunta, que você pode responder lendo o texto da seguinte maneira: deu talentos o Senhor segundo a capacidade de cada um. É importante demais entendermos isso aqui. Eu e você não seremos jamais cobrados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, acima daquilo que temos para dar. Nós podemos, quem sabe, lá na frente olhar para trás e dizer: puxa, jamais podia imaginar que teria caminhado essa trilha, porque o desenvolvimento no caminho nos concede a vitória sobre a companhia do Espírito Santo. A segunda pergunta, dentro de uma questão só, diz o seguinte: por que os 2 primeiros servos foram elogiados por Deus e o último servo foi condenado? A resposta você pode encontrar nesse texto da parábola mais ou menos na seguinte direção: porque foram fiéis no uso dos talentos. E esse último não foi. É para pensar mesmo. Nós recebemos talentos espirituais de Deus para usarmos em favor do próximo e não para escondermos, não é isso? Há um texto na Bíblia que diz: não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. Por quê? Porque todos a verão. Então é mesmo ali que os nossos dons devem estar, expostos para que sejam vistos e sejam alcançados por outras pessoas também. A terceira parte da questão diz o seguinte: o que essa parábola revela sobre o uso dos nossos talentos? Você pode responder também na seguinte direção: nos ensina que um dom nos é dado para ser usado, desenvolvido. Pode parecer óbvio, né? Mas o terceiro homem aqui da parábola pegou o talento que recebeu e enterrou. E ele ainda faz uma confissão: olha, eu te conheço, Senhor. Eu sei que o Senhor ajunta onde não espalhou, o Senhor colhe onde não semeou. E eu fiquei com medo. Mas vejam bem, o Senhor Deus, Ele não é um Deus de pôr medo. Ele é o Deus de transmitir temor. Temor, ele está ligado à obediência, à reverência e à consciência da superioridade, da divindade de Deus, que deve ser o canal de relacionamento entre nós, criaturas, e Ele. Temor, não medo, de forma alguma. Mas nós, muitas vezes, nutrimos medo do nosso Senhor que está nos céus, como este da parábola nutriu pelo seu Senhor, porque Ele era um homem muito justo, muito correto em tudo. O nosso Deus dos céus também é muito justo e muito correto. O estudo segue dizendo o seguinte: o mestre deu a cada servo talentos de acordo com a sua capacidade. É isso mesmo. Você recebeu um talento. Se você não recebeu, ou você acha que não recebeu, procura com certeza, converse com Jesus, porque Ele te deu com certeza algo que você possa dominar, desenvolver, desempenhar. Não é isso? A parábola tem um ponto crucial: os talentos que eles receberam não eram deles. Eu li isso aqui e fiquei assombrado, é verdade.
Os talentos que nós recebemos não são nossos, são de Deus. E por isso Ele o recolhe se nós não o desenvolvemos e Ele vai dar outro. A parábola ensina isso. Aquele que tinha um enterrou, perdeu aquele, recebeu a reprovação do mestre, e aquele único talento foi dado àquele que tinha 10, porque tinha 5 no começo e ele desenvolveu mais 5. Jesus disse, olha, o meu Pai, Ele apara a árvore, tirando os galhos secos, para que ela dê mais frutos. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Não podemos permitir que a nossa vida se torne um galho seco, porque vamos ser cortados e lançados na fogueira, destruídos eternamente. Essa orientação, esse conselho, essa consideração, essa reflexão, não é para que você tenha medo de Deus, é para que você confie integralmente nele, que o que Ele te deu está dentro de uma visão celestial, divina, de que é suficiente para você. Que você será vitorioso e sentirá prazer em desenvolver o dom que Deus te deu. Ao cumprir a missão que o Espírito Santo te confere, você se sentirá feliz, grato a Deus. Que sensação maravilhosa, quando percebemos que os nossos dons estão aproximando pessoas do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante essa lição. A preocupação do mestre não era quem tinha talentos superiores ou inferiores. O importante não era quantos talentos cada um tinha. O essencial era saber o que cada um tinha feito com o que havia recebido. Pare para pensar nisso. Deus não está preocupado se a sua oferta financeira é pequena. Ele está preocupado se ela é justa, sincera. Ele não está preocupado em atender a oração daquele que oferece milhões em relação àquele que oferece moedas. A Bíblia está cheia de histórias de que Deus não é assim. Se você acha que o seu talento é um talento simples, humilde, entenda, o Senhor Deus não está preocupado com esse julgamento. Ele está preocupado em que você produza para o seu benefício espiritual primeiramente e para o benefício de outros que serão alcançados com um dom que você julga ser tão simples, mas que é essencial para que o corpo de Cristo, a igreja, funcione pleno. O estudo segue nos ensinando o seguinte: para Deus o que importa não é tanto o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Não é isso? Coisa perigosa isso aqui, você não acha? Como eu e você estamos cuidando daquilo que não é nosso, que Deus deixou sob a nossa responsabilidade. Quando Ele voltar, Ele vai tomar conta, assim como o Senhor da parábola. E Ele vai dizer: Davi, eu te entreguei um dom, e o que você fez com ele? Me explica aqui. E será que eu vou ser encontrado justo? Será que o Senhor vai me dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entre no meu reino de felicidade? O que você acha que eu vou ouvir? O que você acha que você vai ouvir do Senhor? Nós somos vencedores, desde já, porque cremos que Jesus Cristo nos dá, através do Espírito Santo, nada além daquilo que as nossas capacidades naturais possam permitir desenvolvimento. A lição segue ensinando assim: Deus elogiou os 2 primeiros servos porque eles foram fiéis no uso dos seus talentos. Os talentos deles se desenvolveram com o uso. Sim. Você já parou para pensar que se eu e você usamos bem os talentos que Deus nos deu hoje, Ele pode nos conceder outros, e outros, e mais outros, e outros e outros? Sim. O Senhor Deus permitirá que o nosso crescimento seja grandioso, para que o nome dele seja honrado. O servo mau, vamos assim falar, como diz a lição, não usou os recursos que o mestre lhe havia concedido, e eles não se desenvolveram. É uma verdade eterna que a lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Esse é um comentário de Ellen White, que está no livro Parábola de Jesus, na página 326. Eu e você estamos recebendo dons espirituais de Jesus Cristo para o nosso crescimento espiritual e para o aproveitamento, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para edificar a casa do Senhor, que não sejam os prédios, as paredes da igreja, mas as outras pessoas. Não é isso? Humildemente, ore para que Ele revele as áreas em que
deseja que você sirva no ministério. Sim, se você ainda tem alguma dúvida, ore a Deus e Ele te concederá o entendimento dos dons aos quais Ele deseja que você seja vitorioso aqui na terra. Eu vou encerrando o estudo de hoje, agradecido a Deus porque Ele tem nos iluminado em relação àquilo que Ele espera que cada um de nós venha desempenhar. Espero você aqui amanhã para fecharmos essa semana de possibilidades ilimitadas. Ok? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.